Fala aí, galera, beleza? Então eu acabei criando esse desenho aqui. Eu fiz a pintura, né, com essa Calligraphy Ink da Winsor Newton e contornei com a Posca 3M. Então a 3M eu acho uma espessura bem boa para esse tipo de desenho. O papel que eu tô usando é uma 300 gramas de uma marca Clary Fontaine. Aqui no Brasil ela é meio cara, mas você pode comprar uma da Canson que é mais barata. Essa aqui, um bloco desse vai custar, sei lá, uns R$250 mais ou menos. Mas tem da Canson, que é 35, 30 reais, é mais barata, e é 300 gramas também. Então aqui hoje eu vou usar um material diferente, vou pintar com esse pincel, cerdas naturais, né? E vou usar esse outro pincel aqui para fazer os efeitos. Hoje não vou usar o water brush, vou fazer uma forma diferente. E vou usar uma água normal mesmo, água bem limpinha. Vou usar esse marrom aqui da Liquitex e vou pôr num batoque de tatuagem mesmo, né? E ele é o Burnt Sienna, esse marrom aqui. Então vamos lá. Primeiro vamos pôr a tinta aqui. Ele é uma tinta assim aquosa, só que você consegue fazer mais efeitos. Já outras tintas, tipo Ecoline, Aqualine, você não consegue fazer tanto efeito. Mas já esse você consegue fazer uns efeitos bem legais. Então vamos pintar aqui de marrom. Uma tinta bem aguada. A melhor coisa que tem é trabalhar com tinta aguada. Você consegue estender o desenho, dura bem mais tempo também. Daí com o pincel veio fazendo efeitinho. Eu molho só a pontinha do pincel e vai fazendo efeito. Ó, aqui eu não estendi o efeito por causa do quê? O café que eu passei, ele tira um pouco a qualidade do papel. Coisa que pode ser feita também é você molhar o papel antes, molha aqui o papel antes, aí depois você passa a tinta. Ela vai espalhar onde já tá a tinta, aí seca um pouco o pincel e passa de novo. Agora aqui também, vou molhar antes, né? Depois eu passo o pincel com tinta. Aí, daí dá pra vir removendo ou fazendo o degradezinho. Ele estende mais fácil, né? Pega mais efeito. Você pode usar um pincel mais fino. Eu tô usando um pincel bem grosso aqui, tá estendendo bastante o efeito. Mas pode ser um pincel mais fino. E outro detalhe, onde você passar a água, a tinta vai pegar. Então, cuidado pra não pintar os lugares que não pode. Se eu passasse do bigode ali, ele ia pegar no bigode. Não, desse jeito tá sendo melhor nesse papel. Ali, ó, passou no bigode, ó. Mas eu vou pintar o bigode de amarelo ou azul, não sei, então não tem problema. O ruim é que essa tinta aqui, ela não é igual a Ecoline, né? A Ecoline você faz assim, ela sai, essa aqui não. Essa aqui ela impregna mesmo, ó. Não sai. Vou pintar aqui de marrom também. Essa tinta, ela fixa mesmo. A tinta Ecoline, se você terminar todo o desenho, depois se voltar a fazer algum detalhe, vai borrar tudo. Então, a Ecoline é uma pegada só, não dá pra ficar voltando. Aqui eu vou fazer efeito no rosto. Que o papel, o café, ele acaba tirando um pouco a textura do papel. Então aqui acho que aconteceu isso. Então tem que mudar a forma de fazer. Não dá pra ficar viciado numa forma de fazer que chega nessas horas você se lasca. A água, ela pega exatamente o formato que você... A tinta, ela pega exatamente o formato que você pinta com a água. Digamos, se eu fizer uma espiral aqui, a tinta vai escorrer no formato de espiral. Então, pinta com a água antes, mas já perfeitamente como vai ficar o desenho. Porque onde a água tiver, a tinta vai andar por ela, tipo, ó. A tinta vai espalhando no formato da água. Uma escurecidinha maior aqui. Eu optei usar essa tinta aqui que faz tempo que eu não usava ela. E ela tem um tom diferente de marrom. E como eu vou pintar de amarelo por cima, principalmente no tigre, então eu preciso que não borre, que não se misture com a tinta que vai vir. Porque a Ecoline marrom, a sépia, né? Se o Burnt Sienna, quer dizer, eu usasse, ele ia borrar. Então eu não posso usar uma tinta que vai trabalhar junto.
Tem que ser uma tinta que seque e não misture, que é o caso aqui dessa tinta. Sempre gostei de várias opções de tinta para estar sempre experimentando esse tipo de coisas. E hoje eu optei em pintar com o pincel, porque eu tô sem a minha water brush. Tá, aqui agora. Fazer uma leve sombra aqui. Só dar uma estendida. Aqui na testa um pouquinho mais escura. Mais um pouquinho. Aí. Beleza. Acho que a sombra de marrom é isso. Apesar que eu posso fazer uns efeitos aqui. Passar a primeira água, não correr o risco de ficar uma marca, ainda mais aqui. Aí, que eu quero uma sombra bem suave, não quero uma sombra muito escura. Acho que aqui vou dar uma leve escurecida, mas no rosto dela que compensa. Ó, a tinta vai espalhando exatamente onde está a água. Secar o pincel. E espalhar um pouquinho mais aqui, antes que seque. Aí. Agora vamos fazer aqui nas manchinhas aqui. Próximo à mancha dele mesmo. Aí. Agora outra mancha mais aqui. Aqui eu quero a mancha bem escura mesmo. Então eu não vou passar água antes. E aqui. Depois eu vou pintar de amarelo por cima de tudo isso. Aí o efeito se dá naturalmente. Deixa eu fazer uma sombrinha marrom aqui também. Aí. Limpar o pincel. Vou usar vermelho também da Liquitex, né? Esse vermelho aqui é um Piroli Red, o Rouge, né? Piroli. Não sei que tom é esse, mas esse tom mais brilhante, assim, puxado meio que pro rosa. Essa tinta aqui ela é tão forte que dependendo de como você pinta, ela chega a cobrir até uma posca, dependendo da situação. Então tem que tomar cuidado para não passar muito em cima da linha. Uma vez eu vi um artista usando essa tinta que eu, quando viajei, eu já aproveitei e comprar já. Que eu vi ele usando num vídeo. Então sempre que tiver a oportunidade de comprar tintas aí, manda bala. Tinta nunca é demais. A gente tem costume de às vezes criar desenho e fica se limitando para não gastar material, né? Então não corra esse risco de economia. Deixa fluir. E a tinta à base de água, assim, líquida, é bom é isso. Um pincelzinho, você pinta todo o desenho. E vai embora. Aqui mais é vermelho, o batom. Acho que vou deixar um leve brilho aqui, vamos ver se vai ficar legal. Mas você vê, ó, que o vermelho ele interfere em cima da linha do preto. Tem que tomar cuidado. Agora aqui. Esqueci que tá secando mais rápido, que tá calor hoje aqui em Curitiba. Então vamos molhar antes. Molhar depois passar o pincel. Aí. Aqui mesmo esquema. Aqui no caso estou molhando antes por causa que o papel ele ficou deteriorado por causa do café que eu passei, então o papel deu uma leve perdida a porosidade dele. E essa tinta aqui ela é muito firme também, né? Então ela bateu, pegou. Não tem negociação. Essa Ecoline aqui é um cinza 706, né? Eu acabei misturando um azul turquesa junto com ela,
Pra ficar um cinza mais azulado. Só que eu acho que eu coloquei muito turquesa, então ele tá puxando mais pro azul. E fique à vontade pra você também misturar suas tintas, não precisa seguir uma tinta padrão. É legal você criar algo diferente. Essa aqui é a Ecolina, ela já estende um pouco mais do que a Liquitex ali. Vamos ver. Não estendeu tanto, o papel tá detonado mesmo. Mas aqui no caso é só para dar um acabamento de efeito mesmo, então não precisa pintar tanto assim. Mas é bom molhar antes para dar uma estendida nele. Então vamos molhar aqui. Deixa eu pegar um pouquinho mais de tinta. Opa, muito. Aí. Então molhar antes você tem uma segurança maior no efeito. Não corre esse risco de criar marca. Aí. O papel tá absorvendo muito rápido. Acho que eu passei o café com um pincel muito áspero. Tem que ser um pincel mais macio. Aí o pincel áspero acabou removendo a textura. Deixa eu ver aqui, ó. Jogar para os dois lados. Jogar para cá e para lá. Tom mais suave. Então agora for passar o café no desenho, passa com um pincel bem mole. O que eu passei foi um pincel muito áspero. Vou jogar essa sombrinha aqui em cima do olho dela aqui também. Aí. Virar aqui pra mim ficar mais fácil. Não vou correr o risco de marcar logo em cima do olho, né? O bom dessa tinta marrom é isso, ela não mistura daí. Mas pode jogar tinta em cima que segura. Vou fazer um efeito aqui. Estender um pouco para ficar mais clarinho, né? Aí. Daqui com uma extensão maior eu vou molhar. Bem molhado. Aí. Aqui dá pra estender. É bom que a quantia de água que você põe, ela mesmo já faz o degradê. Sem esforço. Agora vamos fazer um efeito aqui em cima do esquema do bigode. Aí. Então, viu? Onde eu pintei com a água foi exatamente onde foi o efeito. Já ficou lá. Aí. Vou limpar o pincel. Tem essa tinta aqui para vender. Eu acabei comprando ela. É aquarela líquida, né? Eu sei quanto é escrito aquarela, essas coisas assim. Eu compro essas tintas porque eu sei que para desenhar pro estilo old school assim é perfeito. Então sempre quando eu vejo essas tintas aquarela assim eu compro. Essa tinta eu compro aí e é um tom bem legal e eu gostei para usar na própria blush. Então vou fazer o blush, é bem legal. Então vou pôr bastante água aqui. Não precisa ter medo que esse marrom aqui ele não espalha, né? Diferente da Ecoline. Eu teria borrado tudo. Então vou jogar debaixo do olho dela aqui. Ó, agora vai andar e vamos espalhar. Espalhar sem medo. Limpa o pincel. Tira essa marca daqui. Limpa o pincel, pega um pouquinho de água e dá uma estendida. Aí. Agora vamos voltar ao efeito. E trazer de novo, para espalhar bem. Mais uniforme assim. Tira essa marca aqui. Pega mais água. Seca um pouco o pincel para não ser em excesso. E, quase lá, tem uma marquinha aqui, né? Pegar mais água. Tira o excesso. Aí.
Vai cicatrizar. Cicatrizar, ela que secar, ela dá o efeito daí. Sair da tatuagem, a tatuagem não sai de você. Então só mais um pinguinho aqui. Dá pra pôr um pouquinho, mas bem pouquinho coisa. Aí. Agora sim. Agora é só espalhar. E tirar a marca dali. Dá pra fazer um efeitinho mais legal aqui, vindo do olho aqui. Aí, agora tirou a marca. Deixar mais homogêneo. Aí. Agora deixa secar. Deixa secar, que é melhor, senão você fica pintando, mexendo em cima, acaba estragando mais. Agora eu vou pegar o amarelo. Esse aqui da Icoline, ele é o 202. Só que eu joguei ainda um pinguinho de vermelho dentro dele pra dar uma escurecida. Então ficou mais puxado pro laranja. Foi um tom mais que eu gostei, assim. Então ele fica um... bem laranjado. Aqueles... Ai, caramba, tá molhado o papel ali. Agora que eu lembrei que espera secar. Deixa eu tirar o excesso da tinta, então ele vai andar no papel. Lembra que eu falei que ele anda? Então tem que esperar secar para poder pintar ali. Então vamos já secando o rosto ali. Eu vou ter que dar uma tapeada com esse dente, talvez eu aumente o dente ali para esconder, porque se você for pintar, fazer qualquer coisa ali, ele vai puxar. Então agora não mexe, deixa, porque ó, tá andando aqui também. Então onde tá tudo molhado, ele vai puxar. Aqui no lábio, aqui, como é tinta Icoline, eu consigo ainda esconder. Mas aqui no rosto, como é marrom, vai ficar muito escuro e marcado o rosto dela. Então deixa secar ali e vamos pro tigre, então. Se eu falei pra vocês onde o papel tá molhado, a tinta anda. Acabei de cair no meu... Nas próprias palavras. Tem que esperar secar bem. Se não secar, vai invadindo. Mas nessa vida tudo tem solução. Vou pintar o tigre aqui. Porque eu falei que queria um marrom mais forte, que dele não anda, vem fazer tipo de coisa. Se fosse Icoline, ele ia alterar o tom do amarelo, né? Ele não ia ficar marrom, ia ficar um marrom mais claro, e o amarelo ele ia alterar também, então tipo, não ia ficar legal, resumindo. Deixa eu fazer um efeito aqui. No rosto ali dá pra aumentar o dente, não tem problema. Mas correu legal pro rosto ali, o amarelinho. E o duro é que a tinta quando seca daqui aparece, né? Ali por enquanto não tá aparecendo ainda. Mas depois que secar, daí já era. Agora eu vou fazer um efeito aqui no pelo. Aí, aqui dá pra chapar. Beleza, agora vamos pintar. Até que não pegou tanto, olhando bem. Pintar sem medo. Você vê que o amarelo eu escureci. Na hora que coloca parece ter um laranja, né? Depois quando seca ele fica um amarelo mais tradicional mesmo. Se buscar esses tons assim, é legal você sempre estar misturando as tintas, né? Produzindo as próprias tintas. E quando você for criar seus desenhos, ele vai criando sua personalidade. Ainda mais com seus tons de tinta. Então, indico vocês a estarem fazendo experiências. Agora aqui. Sombrear. Eu molhei antes, depois dei uma estendida ali. Vamos ver aqui. Na bochecha. Tem um amarelinho. Agora que tem um efeito no pelo. Pra não acabar do nada, né?
Esse desenho aqui eu criei meio que na sorte, assim. Eu tava assistindo um filme e uma mulher foi engolida por um tigre. É um filme de terror clássico, né? Que eu gosto bastante. Aí apareceu a cara dela dentro da boca do tigre. Achei mais legal. Deixa eu fazer algo assim pra tatu. Na verdade não é um filme, né? É um seriado lá, o Arquivo X. Daí lá tem umas coisas estranhas que acontecem, então eles acabam tendo umas cenas bizarras e dá bastante diferença pra usar a imaginação. Agora aqui vamos pintar com água, né? Eu vou chapar de amarelo por cima. Daí ele vai fazer a transição ali até onde está a água sem precisar alterar o tom. Aí, aqui acho que vou escurecer um pouquinho mais, deixando muito claro aqui. Eu coloquei bastante água aqui, mas não precisava. Vou dar uma espalhada. Aí. Esse daqui eu vou arrumar só depois que tiver bem seco o rosto dela e o amarelo. Deixa eu ver se ali eu já consigo. Que aqui na verdade tá a mulher por causa do blush, né? Então ele deu uma deu uma estendida. Então agora aqui eu vou pintar, torcer que não escorra pro rosto. Pintar bem dentro da linha. Pra não correr esse risco. Ali cheguei tascando tinta ainda pra ajudar. Normalmente se fosse uma outra região eu removeria o papel, igual fiz com o bigode, que vocês falaram que o bigode tá com um buraco. Quando o papel é grosso assim, é bom, é isso. Você consegue remover, né? Pega um estilete e tira os pingos de tinta. Aí. Tô com uma leve impressão que tá muito clara a testa dela aqui. Vou dar uma escurecida bem aqui. Antes vou passar uma água por garantia. Aí. Agora, vamos dar uma escurecida aqui. Tá muito clarinha. Aí. Aqui também dá uma escurecidinha. Opa, quase pegou no amarelo ali. Então vamos reforçar essa testa dela aqui. Aí, bom dessa tinta é isso, ó. Você pode ir, voltar, não tem problema. Vamos dar uma escurecidinha nesse cinza azulado agora. Tá pedindo um tom mais forte. Aí, pintar mesmo agora. Já que eu consegui manchar ali, né? Então vamos pôr tinta aí. Espera secar, depois eu vejo como vai ficar. Fazer a bolinha do olho dele verde. Minha namorada perguntou se eu ia fazer o olho dele verde. Eu falei que não gosto muito, mas já que ela tocou no assunto, eu vou fazer verde então. Um verde clarinho da Ecoline também. Peguei um pincel muito fininho, acho. Mas é melhor ter um pouquinho mais de segurança pra fazer esse tipo de coisa do que pegar um pincel mais largo e fazer cagada. Ainda mais no finalzinho do desenho, né? Nossa, tem uma raiva disso. Quando tá quase finalizando o desenho, vai lá, derruba alguma coisa em cima. Sempre acontece. Agora eu vou molhar o pincel. Deixar ele um pouquinho mais molhadinho. Aí. E fazer um contorninho bem leve em volta. Pra dar uma clareada e uma dilatada nele. Ficou meio escuro. Aí. Sentindo falta de uma sombra, qualquer coisa assim em cima da sobrancelha dele aqui. Acho que ele tá muito vazio. Vamos
Vamos fazer uma feitinha de cinza azulada aqui. Aí. Fazer meio suave, depois dar uma escurecidinha aqui é melhor. Pegamos um pouco de tinta, agora é só uma leve escurecida, mas no canto aqui. Aí, ó. Pensamos em escurecer um pouquinho mais esse bigode dele aqui também. Pôr um pouco mais de tinta. O cabelo dela que tô sentindo que tá muito claro aqui. Vou dar uma leve escurecida com a própria posca aqui. Vamos estender um pouco essa sombra aqui. Aí. Aqui acho que tá bom, aqui também. Mas aqui que tá me incomodando. Acho que aqui também dá uma estendida. E aqui também. Tirar um pouco dessa luminosidade, tá muito forte. E aqui também dá uma estendida. Pegar um pouco mais de água, que tá seco o pincel. Aí. Agora eu vou dar uma escurecida aqui no nariz dele mais em cima. Daí acho que fechou. Daí vou me segurar para não mexer mais. Então aqui. Aí. Agora vamos assinar. Assinar aqui no canto, aqui. Deixa eu ver que fica melhor. Acho que aqui mesmo. Anderson Rosa. Beleza, então, galera? Espero que tenha ajudado vocês a entender um pouco mais sobre pintura com tintas aquosa, né? E espero que tenham gostado do vídeo aí também. Então, até o próximo vídeo, então. Valeu, galera!